Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu trouxe aqui um tema bastante importante para a gente conseguir manifestar o desejo que a gente quer, tá? E o tema é como impressionar o subconsciente da forma correta. Claro que quem faz os estudos, né, que eu venho trazendo aqui, acompanhando comigo, como Neville fala, como Neville explica e ensina como a gente deve fazer, acho que já entendeu que o subconsciente para Neville é Deus. Então, a partir do subconsciente, a gente consegue materializar tudo o que a gente quer, os desejos, os objetivos. E o subconsciente ele precisa estar alinhado com as emoções, porque são as suas emoções que vão falar para o seu subconsciente como que você quer essa materialização, tá? Se é de uma forma positiva ou não, se é de uma forma negativa. Então, Neville, na passagem aqui desse livro, O Despertar da Consciência, eu tô na página 351, tá? Para quem tem o livro e quiser acompanhar. Ele explica exatamente como a gente deve fazer passo a passo para a gente impressionar, impregnar o nosso subconsciente com o que a gente quer manifestar, ok? Então eu peço que vocês me acompanhem aqui, eu vou ler e depois a gente conversa, tá bom? Então vamos lá. Para impressionar o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir a sensação que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Então, o que é importante aqui logo de início? Você precisa assumir o sentimento, né? O estado de ser, o estado de consciência, mente do seu desejo realizado. Um bom exercício é você anotar numa folha exatamente como é o estado de consciência da pessoa que alcançou o seu desejo, alcançou aquilo que você quer, ok? Então faz essa anotação, você vai ter essa noção e aí você vai se induzir na visualização a ter esse estado de consciência, tá? Então você vai começar a assumir essa sensação. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. O que Neville também quer dizer aqui? Você não tem que se preocupar com mais nada. É apenas com o seu objetivo. As outras coisas, o como, tá? Isso não interessa a você como isso vai ser manifestado na sua vida. Como vai acontecer, isso não importa, não cabe a você saber, a você identificar a forma, tá? Deixa isso para o universo, deixa isso para o seu subconsciente, que ele vai tratar de resolver isso, tá? Ele vai tratar de levar você até o seu objetivo. Ele vai sim manifestar de alguma forma o seu desejo. Você não deve considerar a forma como ele será expresso, que é o que eu acabei de falar, tá? Que é o seu desejo. Você não deve se preocupar em como ele vai ser manifestado ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Então entenda, se você ficar pensando em problemas, no como, você vai impregnar o seu subconsciente com esses sentimentos. E não é isso que você quer. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A nossa mente, como que ela funciona? Nós somos extremamente materiais, né? A gente precisa, inclusive, olhar para aquilo e ter certeza que aquilo tá, né, à nossa frente, pegar, não é verdade? Então, a gente precisa, pra gente saber que aquilo vai realmente se materializar, a nossa mente, ela começa a lançar alguns inputs para você. Por exemplo, você tá lá visualizando o que você quer e daqui a pouco vem um pensamento. Mas como que isso vai acontecer? Até agora não aconteceu nada. E como que isso vai surgir? Como que eu vou alcançar isso? Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas vai ser impossível. Tá vendo? É a mente trabalhando. Porque ela ainda não viu, ela não visualizou. Nós precisamos visualizar, certo? Para ter certeza que aquilo ali existe. Só que nesse conceito aqui de Neville, gente, é a fé. O que é a fé?
A fé é você crer naquilo que você não está vendo, mas que dentro de você, você tem certeza que vai acontecer, uma certeza sua. É individual, é apenas sua, certo? Então Neville fala isso. Não impressione o seu subconsciente com aquilo que você não quer. Não fique pensando no como, não fique pensando em problemas, não fique arrumando preocupações que não cabe a você saber, a você resolver. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos, condizentes à sua aceitação, e passa a produzi-los em seu mundo exterior, pontuando uma outra coisa aqui muito importante. Neville fala: as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva. Aqui, ó, por sua natureza nada seletiva. Deixa eu só explicar uma outra questão para vocês. O nosso consciente, chega uma informação para ele e ali ele consegue fazer essa seleção. É ele que faz a seleção, ele que fala: olha, isso aqui serve para mim, isso aqui se identifica com ela e isso aqui não tem nada a ver, não, ela não se identifica, então sai. É o consciente que faz isso. O subconsciente, ele não faz essa seleção, ele não sabe fazer essa seleção, tá? Então, assim, por exemplo, se você tem uma memória dentro de você que você carrega e essa memória ela é negativa e volta e meia você pensa nela e aí você se sente mal, você acaba criando emoções ruins dentro de você por conta dessa memória. O que está acontecendo? O seu subconsciente ele já absorveu e mandou isso para o seu corpo. O seu corpo, ele leu isso, fez a assinatura energética, tá? Química, e tá gravada. Gente, é uma gravação, é uma programação. Você está programado para se sentir dessa forma, para pensar dessa forma. E muitas vezes, você não precisa nem mais pensar. Você só sente. Não sei se vocês já repararam isso. Às vezes está tão gravado, tão enraizado no corpo, tá? Quimicamente, que o que acontece? Você simplesmente sente. Você não precisa mais pensar naquela memória. Aquela memória, como ela já está tão interna dentro de você, já está tão unida em você, é um com você, você acaba sentindo apenas aquela memória. E aí isso te gera emoções ruins. Então, entenda que o subconsciente, ele não faz essa pré-seleção. O subconsciente aceita tudo que é emoção. Essa memória que você tem, que você ficava pensando antes de estar gravado no seu corpo, quando você pensava, gerava uma emoção. Então, o subconsciente aceitou como real, porque ele não sabe fazer essa distinção do que é real para o que não é. Entende? Então, é isso que Neville quer dizer aqui. O subconsciente aceita qualquer pensamento que venha com emoção, carregado de emoção. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Então, como eu falei anteriormente, o subconsciente, como ele não faz essa pré-seleção, ele não seleciona nada, quem faz isso é o consciente. Todo pensamento que você tenha pensado por um determinado período, gerado um sentimento, uma emoção, o subconsciente aceita como uma verdade, tá? Ele não sabe fazer essa distinção do que é real e do que não é. O que faz com que ele entenda que é real são os seus sentimentos. E como ele também não seleciona, por exemplo, isso aqui é um sentimento negativo, então eu não vou liberar isso aqui para ela. De proteção, né? Isso aqui é um sentimento positivo. Então eu vou dar isso aqui para ela. Ele não faz isso, ele não seleciona nada, tá? Ele só aceita. Então, como ele não faz isso, você materializa tanto coisas negativas como coisas positivas, tá bom? Daí o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Foi exatamente o que eu disse. A imagem e semelhança do sentimento recebido. O que é imagem e semelhança? Tudo que você visualizou, tudo que você pensou, ok? Tudo que você sentiu vai ser dessa forma, tanto negativo quanto positivo, tá bom?
Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu desejo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Então, todas as vezes que você tem um desejo, que você quer manifestar um objetivo e você começa a se perguntar como que vai acontecer, o porquê que vai acontecer, é exatamente esse final que acontece. Você impressiona o seu subconsciente com a ideia de que isso não vai acontecer, de que isso vai ser um fracasso, de que isso não vai se materializar, que é impossível você ter isso, certo? E isso tá ligado, gente, muito com o automerecimento, tá? Eu tinha muito essa questão de não me sentir merecedora sobre coisas que para mim eram muito importantes. Isso era inconsciente. Quando eu joguei luz em cima disso, eu entendi, né, o que tinha ali na minha frente, que eu precisava trabalhar, e comecei a melhorar isso, comecei a me desvincular desse sentimento, a me desvincular desse estado mental. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me visualizava fazendo alguma coisa que eu queria manifestar, aí vinha na minha cabeça. Eu acabava de fazer a visualização e vinha na minha cabeça assim, mas como isso vai acontecer? Não tem como isso acontecer. Eu não tenho nada agora que faça isso acontecer. E quem vai me ajudar? Gente, isso tá ligado à questão de merecimento, de você se sentir merecedor. Quando você começa a trabalhar essa questão dentro de você, sabe, de que você é merecedora, de que você é merecedor sim, tá? De tudo que você quiser, de uma saúde plena, de uma conta sim com dinheiro, tá? Que você pode sim fazer as coisas que você tanto deseja, ter a casa que você quer, ter o carro que você quer, porque não é ruim a gente pensar sobre essas coisas, a gente desejar essas coisas, muito pelo contrário, isso faz parte da nossa existência. Isso faz parte, então não se sinta, né? Muitas pessoas acabam até se sentindo culpados por quererem isso. Gente, por favor, não façam isso. O dinheiro é uma energia como qualquer outra coisa que tem aqui nesse planeta. Tudo é energia, inclusive nós, tá? Então, assim, o automerecimento, ele precisa ser trabalhado na questão da manifestação. Não existe nenhuma pessoa que consiga manifestar algo grandioso, porque se está dentro de você, se é um desejo seu, é grandioso. Então você precisa olhar isso com carinho, com amor, porque é o seu eu superior que está mandando isso para você. Já é seu. Todas as vezes que a gente nega um desejo, que a gente vira e fala assim, isso não vai acontecer, isso é impossível, a gente está falando não para Deus. A gente está falando não para uma conexão que está dentro da gente com o todo. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente está falando não para Deus, vira para Deus e está falando assim, não, Deus. Negativo. Isso aqui, não, isso aqui eu não quero, não. Eu não mereço isso aqui, não. Mas como que você não merece se a gente está conectado com tudo? E tudo faz parte do todo. E Neville, ele traz o conceito de que o nosso subconsciente é Deus. Pro Neville é isso. O nosso subconsciente é Deus. Entende? Então, assim, quando você começar a sentir essa emoção de que você não é merecedor, de que você não é merecedora, corte esse mal pela raiz na mesma hora. Observe-se, fique atento ao que você está pensando, ao que você está sentindo e corte na hora. Fale para si mesmo. Eu comando os meus pensamentos, eu comando a minha mente. E reverta esse pensamento na mesma hora. Eu sou merecedora, eu sou merecedora. E ponto. Tá bom? E volte a pensar no seu desejo. O como não importa. Isso não é da sua conta. Isso é da conta do seu subconsciente. Isso é da conta do universo, o nome que você quiser, de Deus. Isso é da conta dele. Tá bom? O seu papel é focar no que você quer. É focar no estado de consciência que está linkado ao seu desejo. E trabalhar dentro de você para que você se funda com esse estado de consciência. Esse é apenas o seu papel. Você não precisa se preocupar mais com nada, tá? Então vamos lá.
A partir dessa leitura, eu quero separar com vocês aqui as coisas que são mais importantes, tá? Neville diz aqui o seguinte, que você precisa, primeiro de tudo, ter um desejo, né? Porque se você não tem um desejo, gente, o desejo ele precisa ser ardente, ele precisa queimar o seu peito. Quando você pensa, vamos lá, Dai, o que é um desejo ardente? Como que eu vou saber? Como que eu sei que o meu desejo ele é ardente? Ele é realmente um desejo e não apenas um querer. Gente, todas as vezes que você fecha os seus olhos para visualizar, você tem que sentir o frio na barriga. Sabe assim, você tem que se apaixonar, você tem que estar apaixonado, apaixonada pelo seu desejo. Isso é sim ter um desejo ardente. Todas as vezes que você pensa, o seu peito bate mais rápido, o seu coração bate mais rápido, o seu corpo ele muda de estado, entende? Ele sai de um estado mais tranquilo e se emociona. É isso. Isso é ter um desejo ardente. Se o seu desejo ele não for ardente, você precisa olhar para isso. Olha, aí eu falo para você, se pergunta se é isso mesmo que você quer. Que às vezes a gente quer algo, né? A gente acha que quer alguma coisa, mas não é bem o que nós queremos, o que você quer. Às vezes você quer uma coisa por conta de uma outra pessoa, para deixar uma outra pessoa feliz, ou não sei, enfim. Então a gente precisa olhar para dentro, tá? Com respeito, com carinho, para entender melhor o que se passa e manifestar da forma correta. Porque se tiver essa incongruência, se você não sentir esse desejo ardente, se você realmente não sentir essa emoção dentro de você, você vai ficar numa ilusão eterna, você vai ficar cultivando isso dentro de você, você não vai manifestar nada. Então, seja realista com você, seja verdadeiro com você, para que você realmente consiga manifestar o que você quer, tá bom? Segundo ponto, tem o desejo, é ardente, do jeito que eu falei. Lá você pensa e o seu corpo, você sente ele mudando. O que você precisa fazer? Segundo ponto, ter clareza absoluta sobre o seu desejo. Que não deixa de estar ligado ao primeiro. Clareza. O que é clareza? Você não pode ficar pensando assim, eu quero uma coisa, mas daqui a pouco eu quero outra, mas será que eu quero isso? Mas será que eu não quero? Mas agora eu não sei. Não, gente, você tem que ter clareza. Você tem que ter objetividade, você tem que saber o que você quer. Tá? Da forma mais clara possível, da forma mais honesta possível. Porque senão o seu subconsciente, ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que dá pra você, o que manifestar, ele não vai fazer nada. Vai fazer nada. E aí o que acontece? Vai demorar a manifestação e você vai se sentir ruim, né? Aí você vai se sentir mal, porque você não tá manifestando. E aí você vai estar impregnando o seu subconsciente com esse sentimento, com esses pensamentos, com tudo que você não quer. E você vai ficar manifestando mais disso, mais atraso, mais sentimentos ruins, mais pensamentos negativos. Você entende que é um ciclo? Então, assim, tenha clareza sobre o seu desejo, sobre aquilo que você quer manifestar, tá bom? Terceiro passo, a visualização. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico passo a passo, desse livro aqui mesmo, exatamente o que Neville fala, como fazer a visualização de forma correta. Eu vou deixar aqui, vou só fazer um resuminho. Primeira coisa, procure um lugar que você não seja interrompido, se posiciona nesse local de uma forma mais confortável que você puder. Eu, particularmente, indico, com todo o carinho do mundo, que você mantenha esse local todas as vezes que você for fazer a sua visualização, tá bom? Claro que você pode fazer, gente, a visualização, por exemplo, no transporte, você pode fazer a visualização sentada ou sentado no sofá, você pode fazer, mas é bom a gente se sentir bem, a gente se sentir prazer quando tá nesse momento. Eu adoro acender um incenso, eu gosto de colocar uma vela cheirosa perto de mim, eu gosto de fazer visualização perto de planta, eu tenho o meu cantinho, então assim, eu indico de verdade que vocês façam isso, porque no final das contas vocês vão até sentir muita vontade, vocês vão sentir falta no dia que vocês não conseguirem, por alguma razão, não fazer, tá bom? Então torne esse momento prazeroso, deixa uma aguinha perto, um chazinho, começa tomando um chazinho antes, enfim.
Não aconselho café, porque café acelera e dependendo do chá também. E a ideia é você relaxar, abaixar a frequência do seu cérebro para que você consiga penetrar no seu subconsciente e fazer essa ativação, né? Impregnar ele da forma correta, tá bom? Então é isso. Desejo, certo? Você precisa ter um desejo, ter clareza do desejo, a visualização. Gente, outra coisa da visualização que eu não falei aqui. Eu gosto muito de usar fones de ouvido, uma musiquinha ambiente, sem música, assim, sem letra, né? Isso eu quero dizer. E isso eleva muito a minha energia, que eu amo música, eu sou uma pessoa auditiva, existem pessoas que são auditivas e conseguem visualizar melhor com a música. Então é uma outra coisa que eu indico. Visualize, Neville fala que os 2 horários mais importantes para você visualizar, na verdade é de manhã, ele fala que é para você fazer de manhã. E eu falo para você que você pode fazer de manhã ou à noite, que é o estado onde o seu cérebro ele tá mais tranquilo, tá? Ele não tá tão trabalhando ali ativamente. Então você consegue impregnar o seu subconsciente de uma forma mais agradável, sem fazer esforço, do jeito que tem que ser, tá bom? Confortável. Último, tá? Vamos lá. Não olhe para o como. Já falei, isso não cabe a você. Olhar como que isso vai acontecer. O como, deixa para o universo, deixa para o seu subconsciente, deixa para o nome que você quiser. Deixa para o seu eu superior, para o seu eu interior, deixa, gente, para Deus, o nome que você quiser, ok? Não quero vocês pensando em problemas, porque isso vai sim afetar a manifestação. Vai afetar vocês se colocarem, tá, nessa postura de que o seu desejo já está sim se materializando, tá bom? E pra gente finalizar, você precisa se manter nessa frequência, você precisa se olhar, você precisa ter consciência de que você precisa permanecer nessa frequência. Só para vocês entenderem, gente, todo desejo que a gente quer manifestar, cada desejo, ele tem uma frequência. O dinheiro, ele tem uma frequência. Você querer um relacionamento, ele tem outra frequência, tá? Então, tudo tem uma frequência energética. Você precisa se colocar nessa frequência energética para que você consiga, é isso aqui, ó, para que você consiga alcançar o mesmo patamar, tá, dessa energia e manifestar isso na sua vida. Vamos supor que você queira manifestar o que eu manifestei na minha vida. A minha saúde, tá? Minha saúde mental, minha saúde física, minha saúde emocional, eu manifestei. Vou deixar um card aqui onde eu falo sobre isso. Passei por um período difícil e pra mim foi bem complicado, porque isso atingiu a minha saúde física. Meus cabelos estavam caindo, eu tive problema no estômago. E aí eu observei que eram, sim, tudo vindo dos meus pensamentos. Era exatamente o que eu pensava, gente. Enfim, quando eu decidi manifestar, fazer a manifestação da minha cura, eu entendi que eu tinha que elevar a minha energia, a minha frequência para aquele estado de consciência que eu desejava, que estava linkado à minha cura, tanto mental, quanto emocional, quanto física. Então foi isso que eu fiz. Eu me debrucei nisso, gente, eu me debrucei nesses estudos e foi a partir de tudo que eu consegui absorver, de tudo que eu consegui compreender, que eu me desvinculei daquele estado mental que eu tinha, daquele estado de consciência que eu tinha, que estava me levando para uma doença e consegui me curar. Entende? Então você precisa elevar a sua frequência energética, você precisa consumir coisas que te agradam, ficar o máximo possível de tempo nessa atividade mental, tá? Nessa frequência vibracional, para que você consiga manifestar o que você tanto deseja. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, eu amo estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!